Bom dia, meus queridos alunos e alunas das escolas onde leciono. Gostaria de estar falando um pouquinho nesse vídeo aqui com vocês sobre os problemas que a gente está enfrentando ultimamente e o trabalho da gente, enfim, uma série de coisas. E eu espero que vocês assistindo esse vídeo a partir da semana que vem, apesar que a semana que vem a gente vai estar em planejamento, mas a outra a gente vai ajustar aí um monte de coisa aí que precisa para melhorar a aprendizagem de vocês e superar o déficit de aprendizagem que muitos estão tendo. E o prejuízo está sendo muito grande, todos sabemos disso. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando primeiro do contexto que estamos vivendo atualmente, falar bem rapidamente sobre isso, depois as atribuições do professor, os recursos utilizados por nós e os obstáculos que estamos enfrentando ultimamente. Tudo bem? Então, tomar aqui uma aguinha, né? Bom, pessoal, enfim, eu espero que vocês estejam todos bem. Então, primeiro nós estamos aí nesse período de isolamento social, onde as medidas adotadas pelo governo e os perigos e riscos que a gente acaba correndo de não observar essas medidas. E aí precisa participação e colaboração de todos na sociedade, nesse momento difícil que vivemos. Nós também temos diversas competências e habilidades que recaíram sobre o professor ultimamente. Então, o professor ele precisa criar e utilizar ferramentas diversas para que a gente possa chegar até vocês e, por meio dessas ferramentas, utilizá-las em prol da aprendizagem de vocês. Eu, da minha parte, parece até que eu estou meio sumido, mas não é. Eu tenho criado muitas ferramentas e alguns dias atrás, umas 2 semanas, os meus alunos aí do Mocan, a gente estava atendendo vocês e esclarecendo as dúvidas, orientando atividades, trabalhos pelo WhatsApp. Também eu criei Filo Porque Quilo, que é uma página do Face, onde os alunos, eu posto minhas atividades e os alunos têm entrado lá, pelo menos alguns, embora a participação de vocês e a visita nessa página ainda é muito pequena, mas são ações que eu tenho realizado para estar atingindo vocês. Depois eu criei, além do e-mail institucional que cada professor já tem, eu também criei um e-mail alternativo, onde eu recebi muitos trabalhos de muitos de vocês nas duas escolas, tanto no Mocan quanto no Zanelate, que é o kgs7358@gmail.com. Também eu criei, mas isso aí vocês já conhecem, já de longa data, que é meu blog Filosofar para Viver Melhor, onde tem vários textos meus lá, abordando temas tanto do primeiro quanto do segundo e terceiro ano dos alunos do ensino médio. Também eu criei, alguns dias atrás, meu Padlet, que é uma ferramenta muito interessante, que é uma espécie de mural, onde eu tenho postado atividades lá, e alguns alunos dos primeiros anos e também dos segundos já frequentaram lá. Né? Sobre o tema de liberdade, eu já postei material lá, e alguns alunos postaram lá seus comentários ou anexou alguma atividade lá. Presença também muito pequena, mas é um meio que a gente tem utilizado. Também eu tenho utilizado agora mais recentemente, umas 2 semanas atrás, o Google Forms, que é um aplicativo aí do Google, onde a gente ele cria formulários e aí eu criei atividade avaliativa, onde eu acabo avaliando vocês. Enfim, mas apesar de tudo isso, né, não para por aí. Também tenho utilizado a apresentação em PowerPoint para alunos dos primeiros e segundos anos. Dos primeiros anos sobre o tema do empirismo e também áreas da filosofia, e para os terceiros anos sobre o tema da política, onde eu criei aí uma exibição em PowerPoint e enviei para os alunos aí do Zanelate. Pessoal aí, galera do Zanelate, vamos acordar aí, pessoal. Então tem muitos alunos aí, principalmente de primeiro ano, segundo ano, está bem tímida a participação de vocês. E também eu acabei de criei na madrugada de anteontem, criei também um fórum. E depois eu vou estar divulgando esse fórum com vocês. E esse fórum ele permite que vocês, ao acessá-lo, a gente possa discutir, tirar dúvidas. E com isso a gente pode ajudar uns aos outros nessa troca de experiência, partilha de conhecimento.
E além de tudo isso, galera, temos também o CMSP, que é o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, criado pelo governo, que é gratuito, e junto com o Google Classroom, onde os dois estão juntos. E nessa semana agora que estamos terminando, nós tivemos aí já a liberação e o recurso de estar podendo até fazer live no centro de mídias, e também pode fazer live no Google Classroom e outros também aplicativos do Google, como o Google Meet. Eu já até fiz também algumas reuniões com alguns alunos aí do Moacir Campos, mas eu espero poder estar fazendo mais alguma outra com vocês, tanto do Zanellato quanto do Moacir Campos. Enfim, como vocês percebem, apesar de todas essas ferramentas e esses aplicativos, nós não podemos ignorar os obstáculos que tem, tanto por parte para vocês quanto para nós, professores. Mas a gente tem observado aí problemas de e-mail, o e-mail institucional. Muitos alunos ainda não criou o seu e-mail institucional. Já enviei para todos de vocês, ou quase todos vocês, o convite, e tenho corrigido as atividades, chamando a atenção para atentar para esse problema, dando dicas de como resolver isso. Também nós temos aí problemas de alguns que pode ter pacotes de internet, banda larga, alternância de sinal, queda de energia, enfim, temos diversos problemas. E além desses problemas, temos também a falta de conhecimento, o desconhecimento, a ignorância e às vezes até preguiça por parte de alguns, que eu, por exemplo, eu estou aprendendo também, junto com vocês. Mas muitos têm também dificuldade de manusear as ferramentas, por exemplo, digitalizar as atividades, os trabalhos, enviar arquivos. Muitos alunos não estão sabendo enviar arquivos, ou também postar atividades no Classroom, e tem vídeos também explicando, tem muitos tutoriais. A gente tem também enviado para alguns de vocês, mas tem aos montes aí. Enfim, pessoal, dá para fazer muita coisa e eu não vou ignorar esses obstáculos, mas eu confesso a vocês que está sendo bem assim decepcionante a falta de uma adesão maior de muitos de vocês. Claro, sei que alguns está impactado, está com medo, está assustado, e muitos devido ao obstáculo mesmo, de não estar conseguindo, por razões técnicas, enfim. Mas a gente sabe que também tem aqueles que têm condições, mas às vezes está até fazendo o corpo mole. Uma observação: vários alunos aí que têm iPhone falam que não está usando o Classroom porque não é patrocinado pelo governo. Eu até entendo, mas dá para fazer um esforço também, né, pessoal? O pessoal aí que tem iPhone tentar usar aí as outras plataformas, os outros aplicativos que eu tenho criado aí, tá? Então, tomar uma aguinha aí, observa aí a inscrição aí nessa caneca, educação de qualidade. A gente está aprendendo muito agora nessa época. Sabemos que está difícil para todo mundo, mas vamos nos unir, pessoal, e vamos participar e colaborar. E eu espero que depois da semana que vem, a semana de planejamento, que a gente volte com força total, com mais gás, e que a gente se atente um pouco mais para, além dessas ferramentas, desses aplicativos que eu tenho utilizado e postado atividades lá, texto, material de apoio, vídeos. Eu também tenho criado vários vídeos orientando atividades. Além de tudo isso, vamos usar com mais frequência o centro de mídias, porque agora ele permite que o professor faça live com os alunos, e a gente pode estar filmando e estar usando aí as aulas, usando os recursos de câmera ou do fone, do microfone, por exemplo, mas também a gente pode estar usando o Google Classroom, onde as atividades são postadas e ainda pode estar sendo enviadas as atividades por e-mail. Então, outra coisinha que eu gostaria de falar a todos vocês, muitos dos meus alunos, a maioria que não fizeram as atividades, eu não dei nota vermelha, foi a orientação que a gente recebeu, mas também eu não pude atribuir nota, porque se eu atribuísse nota, um 5, por exemplo, ia ser injusto com aqueles alunos que fizeram e que se empenharam, fizeram todas as forças para poder conseguir enviar a atividade, e de repente ficou com 5 ou ficou com 6, e aí fala, puxa vida, e muitos que não fizeram.
acaba levando uns 5, então acaba gerando aí uma revolta, um descontentamento por parte daqueles que fizeram, e por outro lado também acaba sendo injusto. Mas eu gostaria que vocês procurassem estar entrando aí no Classroom e fazendo as atividades, acompanhar. Tem também o meu canal de YouTube, que depois eu vou estar passando para vocês, junto com o Fórum, que foi a última ferramenta que a gente vai estar utilizando, que tem dois tipos de ferramenta. Tem a ferramenta síncrona e assíncrona. A síncrona é aquela que a gente usa em tempo real. Como se a gente estivesse agora conversando nesse vídeo, se fosse uma live. Que a gente pode também estar usando esse recurso de fazer live pelo Facebook ou também fazer a live e conversar pelo Google Meet também. Também tem outros aplicativos aí do Google, como o Google Forms, por exemplo. Mas enfim, aí eu gostaria que vocês procurassem fazer as atividades para estar depois mandando, e a gente está postando lá no SED, porque quem não fez não está com nota. E outro detalhe também, as atividades que vocês fazem, além da nota, a presença de vocês ela é garantida por meio dessas atividades que vocês façam. É como se fosse uma educação à distância, o EAD. Muitas faculdades já trabalham assim. Então, a presença de vocês se dá mediante a realização das atividades que vocês enviam para a gente e que a gente atribui notas, que vocês postam lá, a gente atribui notas, dá uma devolutiva para vocês e com isso a gente registra no sistema, registra lá no diário eletrônico, no SED, e aí com isso vocês têm a nota de vocês. Só mais uma outra coisinha, para os meus alunos, só um minutinho. Pessoal aí dos primeiros anos do Moacir Campos, é, eu criei essa atividade avaliativa, que são 4 questões sobre os temas, os textos que a gente trabalhou nesse primeiro bimestre. E foram 4 questões, 3 alternativas, né, teste que vocês falam, né, e uma aberta. E essa questão aberta, você respondia uma resposta curta de 1, 2, 3 linhas no máximo, e o aplicativo, ele não faz a correção dessa questão em aberta. E como alguns é raro, a maioria acertou, a maioria foi muito bem, então lá aparece para vocês, pessoal dos primeiros anos, 3 de 4. Então significa que você acertou todas. Você acertou todas e ficou a questão aberta, que era a questão para responder sobre a questão das razões da morte de Sócrates, os motivos. Essa questão aí, o Google Forms, ele não valida. Por isso que fica 3 de 4. E quem está lá 2 de 4, 1 de 4, significa que acertou só uma das 4. Se acertou 2 de 4, 2 das 4 questões. E essa questão em aberta, para alguns eu estou procurando validar 3 pontos, pelo menos, para quem acertou 3 de 4, e pode ser que alguns até tenham acertado menos, e eu acabei atribuindo uma nota 3 de 4, mas depois a gente vai estar tudo consertando isso mais para frente. Se não der para consertar por agora, antes da gente retomar, a gente conserta tudo isso quando a gente voltar às atividades presenciais. Então, só queria fazer essa observação a vocês e fiquem tranquilos, despreocupados, que aqueles que ficarem apenas com 3 de nota não vai ser prejudicado, porque a gente tenta alterar isso, se possível, desse primeiro bimestre até o segundo, e se não for possível, a gente compensa vocês com notas mais na frente, tá? Então, da minha parte é isso. Gostaria de deixar aí uma mensagem para vocês, que está sendo bastante difícil para mim, e a gente está sendo muito cobrado, muito pressionado. A gente tem que articular várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho, por exemplo, que preparar as atividades, acompanhar vocês, e peço até desculpa para alguns alunos aí dos primeiros anos, ou talvez alguns também dos segundos, onde pareceu que eu fui meio mal educado, meio grosso, mas não é. É que, a princípio, a direção lá do Mocan, ela criou lá os grupos de WhatsApp e menos da metade dos professores aderiram. E eu acabei aderindo, aceitando, para tentar ver o lado de vocês. Mas depois
começou a ficar uma enxurrada de e-mails para de mensagens para estar respondendo, dúvidas para estar esclarecendo a vocês, e aí eu não estava conseguindo, estava muito. Eu acho que tinha quase 100 alunos que eu estava tendo que responder ao mesmo tempo. Naquelas 2 semanas lá, uma semana e meia, 2 semanas, e eu estava para ficar doido, além das outras coisas que eu tinha que estar fazendo, que a gente também, além de estar acompanhando vocês, a gente também precisa estar assistindo também as formações, assistindo também algumas videoaulas para estar acompanhando e participando de momentos de formação, fazendo relatórios, mandando o registro para a direção da escola, porque também eles precisam acompanhar o trabalho da gente. O nosso trabalho agora é um trabalho remoto, eu trabalho em casa, e eu confesso a vocês que eu estou trabalhando umas 4, 5 vezes ou mais do que eu trabalhava. Tenho aprendido muito, ainda tenho que aprender muito ainda, e os vídeos, talvez esse vídeo nem sei como que, nem sei se ele vai dar certo, se vai funcionar, porque eu estou usando aí um tempo bem extenso para estar esclarecendo e colocando aí, esclarecendo muitas questões aí que vocês não estão sabendo, não estavam sabendo, e eu espero que eu possa com isso estar esclarecendo um pouquinho a vocês. Então, sobre a questão do uso do WhatsApp, então estava acontecendo muito isso, muitos alunos reclamando, alguns xingando, falando palavrão, enfim, dizendo coisas como se o professor deixasse ele ali isolado ou ela porque não queria atender, não queria responder. Eu me esforcei o máximo para responder a maioria, eu tenho certeza que 80, 90% ou mais dos alunos eu consegui atender, outros eu não consegui atender, e aí com isso estava gerando muita reclamação. E aí, com isso, gerando muito estresse, e para não ser mal educado ou grosseiro com vocês, eu optei por depois mandar as mensagens para vocês que não dava mais para estar continuando. Para vocês terem uma ideia, o WhatsApp, a minha conta, ela foi usada 100% do pacote, e o WhatsApp mesmo ele não é patrocinado pelo governo, vocês sabem disso. A única coisa que é patrocinado pelo governo é o Centro de Mídias e agora o Google Classroom. Então zerou, eu não tinha mais como estar respondendo a vocês. Eu até mandei essa justificativa para vocês. Não sei se eu mandei para todos, mas acho que eu mandei para a maioria. Enfim, eu espero que vocês me compreendam e peço desculpa aqui àqueles que foram ofendidos ou aqueles que eu acabei não respondendo. Pode ser que alguns tenham ficado aí pelo caminho, a gente acabou sendo injusto com um ou outro. Então aqui estendo a vocês as minhas desculpas, não foi por maldade. Enfim, chegou o um momento que eu não tinha nem condições mais, aí eu teria que ligar na operadora para ampliar o meu pacote de dados ou mudar meu plano, enfim. E aí está sendo, como estava acontecendo esses problemas, e pior ainda, eu não estava conseguindo responder a todos, e muitos também reclamando e falando um monte por conta disso. Eu, para não eu continuar cometendo esse erro de não poder responder a todos, eu acabei optando por ter que desativar e parar de estar atendendo vocês pelo WhatsApp. Mas, de modo geral, a maioria de vocês foram muito compreensivos, eu agradeço muito a compreensão de vocês, o interesse de vocês, a participação de vocês. Se não me engano, teve só um aluno que eu fui obrigado a bloquear, porque mesmo depois que eu mandei a mensagem que eu tinha mandado para todos, o aluno não entendeu. Mas, enfim, eu gostaria muito de dizer a vocês que eu estou preocupado também com uma falta de participação de muitos de vocês, e sei que alguns que não estão conseguindo por uma questão mais delicada, e às vezes está sem o celular, ou às vezes tem um celular, mas precisa emprestar para o pai, para a mãe, etc. Ou tem problema de conexão, enfim, são vários problemas. Mas para esses alunos aí, a alternativa vai ser mesmo depois estar buscando atividades na escola ou depois esperar as aulas presenciais para poder estar buscando recuperar e fazer atividades de compensação, notas, trabalhos para superar isso aí, tá, gente? Então eu quero que vocês entendam que a gente está trabalhando demais. Eu, da minha parte, estou trabalhando muito para estar fazendo o melhor, e depois eu vou estar esclarecendo um pouquinho mais vocês sobre o uso dessas ferramentas, desses aplicativos que eu tenho criado. E destaque para o Padlet, que ele é bem bacana, é uma espécie de mural onde vocês postam lá a atividade de vocês, entra lá, vê os textos, material que eu deixo lá. Então, o Padlet é bem bacaninha. O Google Classroom, quando vocês aprenderem, se familiarizar um pouco mais com eles, vocês vão acabar gostando do Google Sala de Aula. Enfim, e agora também essa nova função do Centro de Mídias, que é
o professor poder fazer live, então interagir com vocês. Então eu espero estar também utilizando esse recurso com vocês. E de que forma que vai ser isso? O uso do centro de mídias e do Google Classroom. Eu pretendo estar fazendo isso nos horários de aulas de vocês. Então, você do primeiro B, primeiro C, tem a terceira aula de quarta-feira, o outro tem a última aula de sexta-feira. Então, o atendimento e esse acompanhamento a vocês vai ser dentro do horário das aulas, tá? Então eu quero deixar bem claro isso para vocês. Eu sei que a gente tem ficado bem ausente nesses tempos, tanto vocês quanto também nós professores, mas vamos procurar corrigir isso aí, tá, gente? Então nós temos que melhorar isso daí, tá? Então ninguém vai poder ter desculpa, porque o centro de mídias ele é gratuito e o Google Classroom também é gratuito. A única coisa que vai impedir vocês de estar acompanhando e participando vai ser alguns problemas assim mais extremos, como não tem o celular, tá com problema do celular, às vezes tem um problema de banda larga em casa, na região onde mora, enfim. Pode ter alguns problemas desse tipo, algumas exceções, mas não vamos generalizar. A gente sabe que a maioria vai ter condições de estar acompanhando e eu espero poder corresponder à altura para estar esclarecendo a vocês. Então eu quero estar usando essas ferramentas, esses aplicativos aí do governo, os oficiais, que vocês não pagam nada, e também oferecer a vocês essas outras alternativas, que são esses outros aplicativos, página do Facebook, como Filho Porque Quilo, o meu blog, Filosofar para Viver Melhor, e o uso do Padlet, meu Padlet, onde é uma espécie de mural virtual, onde posta as atividades, e vocês vão lá, consulta, também bem bacana. A avaliação também, o uso do Google Forms para poder estar criando avaliações e mandando a vocês, para mim foi um sucesso, foi uma das melhores coisas que eu fiz, né, nesses dias aí, nesse período aí de aula, desse primeiro bimestre, que já encerrou ontem. Para mim foi uma das melhores coisas e a grande maioria dos alunos foram muito bem, estou muito satisfeito e eu pretendo continuar. Eu sei que deu muito certo e a gente vai continuar usando isso. Depois eu quero também, gente, fazer um questionário e mandar um link para vocês. Talvez eu utilize uma outra plataforma, que é o SurveyMonkey, para a criação de formulários. Ele é uma espécie de concorrente do Google Forms. Eu vou ver, eu uso um ou o outro. Aí eu vou estar mandando a vocês e tudo eu vou estar postando também no Google Classroom. Vou estar deixando postado lá no mural e a gente vai se acompanhando, tá bom, gente? Então, um abraço a todos e a semana que vem vocês terão aí uma semana onde vocês vão ter um certo descanso, entre aspas, onde vocês vão acompanhar aulas que vão ser reprises no centro de mídia. Aí fica a critério de cada um. E caso alguns não vão fazer isso, pode também estar usando outros meios para estar entrando lá na sua sala, no Google Classroom, e vendo as atividades que eu criei, essas ferramentas, esses aplicativos que eu estou utilizando, para você já ir se familiarizando. Depois eu quero também mandar o convite para vocês para estar participando do meu fórum. Eu vou ver se eu mando pelo e-mail institucional de vocês, tá legal? Então, um abraço a todos, fique com Deus, paz!